Olá, saudações! Sejam bem-vindos a mais um Dicas do Zé aqui no canal Degustação Literária. Eu quero dizer para vocês que eu gosto muito, muito de cinema. E, é claro, gosto muito de literatura e música. E essas três formas de arte já me proporcionaram um imenso prazer. Eu estou dizendo isso porque, graças ao cinema, nós, leitores brasileiros, estamos tendo acesso a este livro espetacular, O Regresso, de Michael Punk, publicado pela Intrínseca. É uma história de 2002, mas que agora chega às nossas mãos atrelado ao lançamento do filme, sem problema nenhum. Bom, a editora de cara já acertou com a escolha da capa. Eu não gosto de capa de filmes, quando se coloca o rosto do ator principal. Parece vincular o personagem do livro a este ator, e ele vai fazer outros papéis, e possivelmente vai ilustrar outras capas de livros, fica meio estranho. Então sim, esta é uma arte do filme, mas não compromete de forma nenhuma o livro com uma vinculação assim não muito desejada, independente de ser o Leonardo DiCaprio, seja quem for. A capa ela retrata muito bem toda a atmosfera da história. Então, ponto para a Intrínseca. A tradução também do título foi perfeita. O título original, The Revenant, significa algo como que voltou da morte, que retornou dos mortos, espectro, assombração. Então é exatamente isso que ocorre com o personagem. Então a palavra The Revenant, ela possui uma força, é uma palavra só, então ela é bem contundente. Então o nosso correspondente em português, O Regresso, ficou ótimo, sem problema nenhum. Bom, agora vamos conhecer um pouco do que trata este livro e seu autor. Hugh Glass, o protagonista, é um personagem real histórico, mas daqueles que normalmente ficam circunscritos a seus países de origem. Eu não conhecia nada sobre ele e realmente não pesquisei. Procurei direto ao livro como uma grande fábula, um grande livro de aventuras, sem procurar dissociar a licença poética dos fatos. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque a vida do personagem é incrível. Eu não vou dar spoiler aqui, mas através de flashbacks e sem quebrar o ritmo da história, Michael Punk nos mostra a vida pregressa de Hugh Glass. E assim, o cara era um verdadeiro aventureiro. Ele passou por incríveis peripécias, totalmente diversas do típico explorador, sabe? O que ele já fez na vida, você vai ficar impressionado. E, inclusive as dificuldades, os perigos que ele arrostou, é algo assim que me deixou bastante surpreso. Somente por ser alguém que existiu de verdade. Pois bem, mas no atual momento da história, ele faz parte de uma companhia de caça de peles de castor. Ele caça esses animais, retira as peles e vendem. Mas eu fiquei realmente surpreso com a complexidade desse comércio. Não é só caçar e vender, caçar e vender. Existia toda uma concorrência muito pesada, necessidade de acordos com o exército para conseguir proteção, e mesmo assim era meio deficitária. Acordos com os índios, os verdadeiros donos da terra, criação de entrepostos, porque eles também ajudavam a desbravar aquelas regiões ainda pouco exploradas dos Estados Unidos. Então era algo muito perigoso. E como sempre, aquele que estava ali na frente, arrostando todos os perigos, era que lucrava menos. E lá no final, lá na ponta, as grandes casas comerciais das cidades é que lucravam muito com isso. Claro que ainda bem que hoje, se não acabou por completo, esse comércio de peles é bastante combatido. Porque é um absurdo você matar animais para, sabe, confeccionar vestimentas para a nossa vaidade e que seja para o nosso bem-estar. Porque existe já tecido sintético, então não há necessidade disso. Mas no contexto da época, era assim que se fazia. Animais morriam, homens morriam e outros homens lucravam. Pois bem, então aqui nessa história, Hugh Glass ele está acompanhando uma expedição de caça, e como ele é o batedor, em dado momento ele se vê sozinho e frente a frente com um urso gigantesco. Isso não é spoiler, porque é o mote da história, não é? Pois bem, então esse urso, uma fêmea, estava com um filhote por perto, então para defender sua cria, ataca
Hugh Glass. Então, na luta, o protagonista sai mortalmente ferido. Então, logo depois ele é encontrado por seus, eu ia falar amigos, mas seria forçar demais, por seus companheiros. Fazem ali os primeiros socorros bem rudimentares e começam a deliberar sobre o que fazer com ele, porque aquela região é muito perigosa. Eles estavam próximos a uma fonte de água muito conhecida e era frequentada tanto por caçadores quanto por índios. E havia ali uma grande hostilidade por parte de determinadas tribos. Então, carregar esse ferido seria algo muito complicado. Além do que, o inverno estava chegando. Então, eles precisaram deliberar sobre o que fazer. Até tentaram conduzir o Hugh Glass, mas era um terreno muito agreste, com rios, rochas, aclives, lugares de difícil acesso. Então, finalmente decidiram por deixá-lo entregue à própria sorte. Não totalmente, você vai ler e você vai saber do que eu estou falando. E com isso esperar que ele morra. Simples assim. Só que Hugh Glass não morre. Essa história é, a meu ver, em grande parte, uma grande saga de sobrevivência. Hugh Glass se utiliza de todo o seu conhecimento das regiões agrestes para se manter vivo. Inclusive, em dado momento, ele diz que o objetivo de cada dia é a manhã seguinte. Ele tem que enfrentar a fome, o frio, os animais selvagens, possíveis encontros com índios hostis, e isso estando extremamente ferido. E a forma como o Michael Punk narra é perfeita. Ele é descritivo sem ser cansativo, porque nesse tipo de leitura é muito importante a fluidez. Ele descreve os cenários, as regiões, os personagens, toda a situação de uma forma concisa, de uma forma rápida, mas sem ser superficial. Isso é importantíssimo. Nós precisamos dessas descrições para criarmos em nossa mente todo o ambiente para viajarmos junto com o livro. E é claro, e você sabe disso, essa narrativa, em dado momento, adquire um outro tom. Vai além de uma história de sobrevivência para se tornar uma busca por vingança. Hugh Glass, ao ser abandonado por seus companheiros e sobrevive, parte então numa busca por justiça, para encontrá-los. O interessante é que nesta jornada obsessiva por vingança, ele põe em risco sua própria vida. Vida essa que ele lutou muito para preservar, sabe? Ele ultrapassou todos os limites para poder se manter vivo, sabe? É o velho instinto de sobrevivência, mas que depois ele simplesmente se arrisca enormemente em prol do ódio, em prol deste desejo de vingança. Realmente uma história impressionante. Ela possui todos os ingredientes, né? São os sentimentos mais profundos do ser humano: amor, ódio, desejo de justiça, vingança. Tudo que faz uma história épica. Pois bem, O Regresso, Michael Punk, recomendo para vocês e espero que o filme seja tão bom quanto, aguardo ansiosamente. Então, espero que tenham gostado, deem um joinha, se inscrevam, divulguem para os amigos e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!